Pronto. Então, vamos fazer assim. Ó, vamos começar desde o começo. Geometria, começar com ângulos, beleza? Belezinha. Então, vamos embora. Você já viu esse slide antes, mas vamos ver de novo, para ter certeza. E aí tem a classificação de cada ângulo, beleza? A gente tem os ângulos agudos. Os ângulos agudos são os que têm valor menor de 90 graus. A gente tem os ângulos retos, que são maiores que 90 graus. A gente tem os ângulos obtusos. Não, que são maiores que 90 graus, nada, tô maluco. Ângulo reto tem 90 graus, calma. A gente tem o ângulo obtuso, que é maior que 90 graus, e a gente tem o ângulo raso, que é de 180 graus. Beleza? Até aqui tá de boa, né? Até aí, tranquilo. Beleza. Então, lembra que eu chamei de ângulo do contre? E aí vocês falaram, mano, que ângulo é esse? Esse é o ângulo replementar, que é um nome muito feio e eu não gosto, porque é muito complexo, mas ele, tipo assim, ele complementa o outro ângulo por fora. E eu já explico isso. Aí a gente tem o ângulo suplementar e o ângulo complementar também. Beleza? Belezinha, belezinha. Ó, meu Deus, que imagem de má qualidade. Mas eu espero que dê para entender o que está acontecendo ali. Você consegue ver ali na esquerda superior, a gente tem ângulos complementares, que é o A e o B, tá bom? Então, se você for olhar ali, é um ângulo de 90 graus, e aí tem uma reta dividindo eles no meio, ou em qualquer outra coisa, e aí o ângulo A mais o ângulo B vai, na soma vai dar 90. Aí aqui, na direitola, os ângulos... Você consegue ver meu mouse? Ou... Não consigo, tá dando pra ver sim. Beleza. Bom, a gente vai ter os ângulos suplementares, que você consegue ver um ângulo raso aqui, né? Só que ele dividiu esse ângulo raso aqui em sei lá quanto. E aí a soma do ângulo A mais o ângulo B vai dar 180. Beleza? E aqui o tal do ângulo replementar que eu tinha falado, só que não fazia sentido, mas agora faz. E é assim, ó. Se você for olhar, tem o ângulo B ali, você consegue ver o ângulo B formadinho, bonitinho. O ângulo A vai ser o ângulo replementar, é como se fosse o ângulo da parte de fora dele. Então, tá vendo esse ângulo aqui de fora, ó? Esse ângulo de fora é o ângulo A nessa imagem aqui, e o ângulo B é o ângulo normal. E aí a soma desses dois ângulos vai dar 360 graus. Beleza? Belezinha, fechou. Então, vamos fazer assim? É que essa aula eu fiz muito específico em fazer exercícios. Tipo, eu passo a matéria e faço exercício. Então, vamos fazer o exercício, tem resolução. Eu acho que esse aí vai ser rapidão, a gente já fez antes. Vai, faz aí. Fala quando acabar também. Ah, tô fazendo, tô fazendo. Eu tenho um negócio. Nossa, que legal. Eita. Caraca! O Google Meet é muito brabo, eu não sabia disso. Eu não sei se eu fiz certo, mas aqui pra mim deu 12. Tá certo? Vamos conferir? Ó, peguei os dois ângulos aqui, né? A gente sabe Aham. que eles são complementares. Então, os ângulos complementares somam 90 graus. Então, a soma disso tudo aqui, dos dois ângulos, vai dar 90 graus, beleza? Aí, Belezinha. soma tudo que tem x com tudo que tem x, 7x. Tudo que não tem x com tudo que não tem x. E aí é só resolver 12 graus aqui, resposta bonitinha. Então, gabarito 12. Fechou? Fechou, show de bola. Agora o 2. Ah,
Nossa, tô de microfone aberto. Foi. Eu cheguei em x igual a 13. Tá bom. Vamos conferir? Ó, Vamos. mesma coisa, mesmo esquema. A gente pega o 180 ali, né? Que é a soma dos dois ângulos, porque é um ângulo raso, se não tivesse a divisão. Como ter a divisão? Aí a soma dos dois vai dar 180, soma tudo que tem x com tudo que tem x, tudo que não tem x com tudo que não tem x, e aí depois é só resolver, a gente chega que x é igual a 13. Beleza? Respostinha aqui também. Beleza. Show? Então agora vamos falar do que você perguntou mesmo, que é a congruência dos ângulos. O nome desse teorema que eu chamo de Z do Zorro é Teorema dos ângulos alternos internos, tá bom? Então é bem complicadinho o nome, mas eu prefiro o Z do Zorro, que é mais legal. Mas resumidamente, a gente vai ter duas retas paralelas, tá bom? Então a gente vai ter essas duas retas aqui. Aqui é a reta R e a reta S, ok? E a gente vai ter uma reta cruzando elas duas, que é, no caso, essa reta T. Show? Então, a reta T vai passar aqui, nossa, vai cruzar, e aí vai formar alguns ângulos. Então, tem esse ângulo, tem esse ângulo, tem esse. Eu mostrei lá em aula, mas estou mostrando agora de novo para ter certeza. Só que o Z do Zorro, ou o teorema dos ângulos alternos internos, permite que a gente consiga achar uma congruência entre alguns ângulos. São esses, ó. A gente consegue ver que esse ângulo alfa aqui vai ser igual a esse ângulo alfa aqui. Beleza? Se a gente fizesse um outro Z do Zorro ou alguma outra correlação, a gente vai achar como os outros ângulos também se correlacionam. Beleza? Mas tá aqui o Z do Zorro explicado. E agora a gente vai para os ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Já já a gente treina eles. Mas, resumidamente, a gente vai ter o vértice aqui no meio. Então, nossa, o vértice. E a gente tem dois ângulos que são formados, quer dizer, aqui tem 4 ângulos, mas os ângulos opostos pelo vértice, então, esse ângulo aqui, o ângulo alfa, ele é oposto ao ângulo θ. Ai, meu Deus, ele é oposto pelo ângulo θ pelo vértice, tá bom? Que tá aqui no meio. E esses ângulos se igualam. Então, o alfa é igual ao θ. Da mesma forma que o beta vai ser igual ao... eu esqueci isso aqui, ao y inverso. Eu esqueci. Mas também são ângulos opostos pelo vértice, então eles são iguais. Beleza? Então, ó, já faz esse exercício aqui que é para ser bem de boinha e é para achar o A e o C. Beleza? Vou deixar 5 segundos. Beleza. Então, como eles são congruentes, o Tico, então o A ele equivale ao mesmo valor do 143, correto? Correto? Então o C vale 37 também. Isso, perfeito. Boa. E agora o exercício aqui, que não é tão demorado também, mas vai, faça. Eu acho que eu fiz coisa errada, deu 18,5. Vamos conferir? Vamos. Ó. Eu esqueço que dá para mudar por aqui. Pulei 2. Oxi. Peraí. Bugou tudo. Meu Deus. É bom que tá tudo funcionando, né? Aí, agora sim. Ó, vamos lá. Lembra que esses dois ângulos são opostos pelo vértice? Então a gente tem o vértice aqui e aí eles são opostos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles são iguais.
Então, a gente vai ter que o ângulo 2x mais 20 vai ser igual ao ângulo 5x menos 70, beleza? Então, a gente chega nessa relaçãozinha aqui, e aí o que a gente faz? A gente separa em um lado, então você vê que eu joguei o 70 para esse lado aqui, ó. A gente vai separar em um lado tudo que tem x e separa do outro tudo que não tem x, beleza? Então, eu passei o 2x para aquele lado, passei o menos 70 para o outro. Menos 70 você passa para o outro lado e fica positivo. Então, fica mais 70, beleza? Então, aqui vai ficar o 20, que já estava aqui, mais o 70, dá 90, tá bom? E aí, tem o 5x que estava aqui, eu passei o 2x para cá, aí ele fica negativo. Então, fica 5x menos 2x, 3x, beleza? Então, 90 é igual a 3x, o x é igual a 30, beleza? Belezinha. O meu erro foi igualar a 180. Eu igualei ao grau dele. Entendi. Beleza. Então, você poderia igualar a 180 se a gente estivesse falando de dois ângulos complementares, não, suplementares, foi mal. Se a gente estivesse falando, ó, por exemplo, tá vendo essa reta aqui? Se a gente estivesse falando desse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, aí sim podia ser a 180, entendeu? Mas como é desse com esse aqui, os dois ângulos são só iguais. Fechou? Ah, perfeito, então, fechou. Beleza. Ó, esse aqui eu também passei em aula, mas eu quero ver. Vamos ver. Vou deixar 2, 3 minutinhos, porque esse é mais complicado, eu admito. Oi, eu acho que eu te conheço, hein? Tico, só uma dúvida. Ele vai dar sistema, não vai? Isso. Ah, tá bom. E aí, Rafa? Tico, aqui deu B. Deu B? B de bola. Boa. Era isso que tinha que dar, pelo menos até onde eu lembro. Mas, ó, vamos conferir. Aqui eu fiz a resolução no papel. Mas, ó, você vê aqui. Lembra que esse aqui, esse ângulo é oposto pelo vértice a esse aqui? Então, eles têm o mesmo valor. Então, esse ângulo aqui tem o mesmo valor desse. Lembra, agora fazendo o Z do Zorro, ó, você consegue achar que esse ângulo é igual a esse ângulo. Tem várias relações assim que você consegue achar aqui. Mas o lance desse exercício é você perceber que essas duas retas aqui são paralelas, essas duas retas aqui são paralelas, logo, esses ângulos aqui, então o 62, ele também vai estar aqui, e o 118 também vai estar aqui. Então, eu fiz isso, e aí eu cheguei em duas equações, que é o 2x mais y mais 62 é igual a 180, que é a soma desses dois aqui, ou desses dois aqui, você que escolhe. E eu cheguei na outra aqui, que é x mais y mais 118 é igual a 180, beleza? Aí, resolvendo o sisteminha por adição,
eu multipliquei esse aqui por negativo, né, por menos 1, e aí ficou 2x mais y mais 62 igual a 180, menos x menos y menos 118 menos 180. Aí, como eu cortei o y com y, ficou x mais 0, menos 56, mais igual a 0 também, porque o 180 também cortou. Então, isso aqui resulta que x é igual a 56. Então, a gente já conseguia matar só aqui, mas olhando, continuando, né, substituindo o sistema, substituir nessa equação aqui, o x é igual a 56, mais y, mais 118, isso é igual a 180, você resolve isso aqui, você chega que o y é igual a 6. Beleza? Então, deu para... Tô vendo que tá funcionando. Ó, então, eu ia perguntar para você como que você prefere, porque eu tô fazendo, eu ia, no caso, tentar passar todo o conteúdo que eu passei, eu ia tentar um milagre aqui, mas eu ia perguntar para você quer mais exercícios assim, por exemplo, de oposto pelo vértice ou coisa do gênero? Não, tipo, por mim tá tranquilo, porque eu tô conseguindo pegar as referências, tô fazendo bastante exercício. Você que sabe. Não, é que, assim, para mim tanto faz. Tipo, eu tava pensando em, além de gravar essa aula aqui que eu tô dando ao vivo, eu gravar uma outra offline, sabe? Pegar o sábado, eu não vou ter nada no sábado. Aí eu vou lá e gravo uma aula completa, tentando reexplicar tudo que eu já expliquei, ou que eu não expliquei direito, para vocês conseguirem pegar, ou separar uma série de videoaulas aí de professores para mandar para vocês entenderem melhor a matéria, sabe? Tipo, conseguir acompanhar. Fechou, seria bom. Seria bom? Bom, tá bom. Bom, eu vou apresentar os slides até o final, porque para fechar a aula aqui, eu acho que, talvez, eu espero que você não esteja com tanta dificuldade no resto, mas se tiver, a gente já mata. Eu não consegui acabar tudo que eu queria acabar nos slides, por causa de tempo, me compliquei aí, mas depois eu regravo uma outra aula bonitinha para todo mundo. Mas vou falar sobre semelhança. Então, a gente tem aqui semelhança de polígonos, beleza? Da mesma forma que a gente vai ter semelhança de triângulos também. Mas a semelhança de polígonos, a gente vai conseguir ver, ó essa imagem aqui que eu fiz, ó. Nossa, que lindo. Mas a gente consegue ver a correlação entre cada lado. Então, é realmente olhar mais para a imagem e tentar entender qual lado relaciona com qual. Então, por exemplo, a gente consegue ver que esse lado aqui é igual a esse aqui, por mais que ele esteja em vermelho, que eu fiz para ficar mais evidente, mas se a imagem tivesse igual, a gente conseguiria fazer também, beleza? Então, a gente tem esse lado sendo relacionado com esse lado relacionando com esse aqui, e aí a gente faz aquele mesmo esquema que a gente faz em Teorema de Tales, ou em semelhança, né, você que sabe, mas a gente vai ter aquela proporção, ou aquela razão entre vários lados ou ângulos, do jeito que você quiser, para achar, beleza? Então aqui a gente já tem o exercício 1, que é de semelhança, que eu também fiz em sala com vocês, tá bom? Mas se a gente for olhar bonitinho, é a mesma figura de antes, tá? Só que não tá colorida que nem a minha tava, e a gente consegue ver os lados que relacionam. Então o 5, dá para ver que ele relaciona com o 2,5, esse lado de cima relaciona com esse lado de cima, esse aqui relaciona com esse aqui, e assim vai. E aí a gente consegue achar uma razão entre os lados. Então, vamos supor, eu vou fazer esse lado aqui dividido por esse lado aqui, porque eles são semelhantes, então eu consigo fazer uma razão entre eles. Então, o lado maior dividido pelo lado menor, a gente vai achar a razão total, que no caso vai ser 4 dividido por 2, vai ser 2. E logo, todos os outros lados, a proporção entre todos os outros lados vai ser multiplicado por 2. Então, se você for olhar aqui, dá pra gente até conferir com o 5. O 5 é a mesma coisa que o 2,5 vezes 2. E aí a gente acha aqui também, beleza? E aí o 1,5 é a mesma coisa, a gente acha que o x vai ser igual a 3.
beleza? Eu acho que não tem imagem, não tem imagem mesmo, mas deu para a gente chegar junto na resposta por meio dessa proporcionalidade dos lados ali, a razão que a gente achou dos lados, beleza? Tem alguma dúvida ou pode prosseguir? Ah, não, pode prosseguir, tá de boa. Beleza. Bom, aqui a gente vai ter a semelhança de triângulos, beleza? Que é mais ou menos o mesmo esquema que a semelhança de polígonos, só que com triângulo. Caraca, agora sim, hein? Bom, mas lembra daquela imagem que eu fiz, ó? Ai, volta. Essa imagem aqui é resumidamente a mesma imagem, quer dizer, não é o mesmo polígono, mas é a representação dos triângulos, só que coloridinho, para a gente entender que lado correlaciona com que lado. Então a gente vê que essa aqui, no caso, é a base do triângulo, ela correlaciona com essa outra base do triângulo, tá bom? Lembrando, a base não é a parte que está embaixo do triângulo, é o lado maior dele, beleza? Lembrando que a base é isso. O lado azul correlaciona com o lado azul, o lado preto relaciona com o lado preto e assim vai. Agora a gente tem um exercício que é mais complicado aqui, tá bom? Eu não sei se você está fazendo, mas a gente fez em sala. Se quiser, eu vou dar um minutinho para você fazer, ou sei lá, o pessoal de casa pausa e faz. Não sei. Oi. D de dado? Hum, ó, Caramba. eu não tinha conseguido fazer a resolução a tempo no papel para colocar no slide, então, tipo, se a gente for passar, vai passar para a próxima matéria, mas eu tô fazendo aqui, tipo, em 2 minutos, e aí já sai, beleza? Tipo, menos, na verdade. Belezinha, belezinha. Ai, eu esqueci de fazer um negócio. Ó, calma. Deixa eu só colocar no slide aqui. Oi, pode falar. Rapaz, nossa, a cabeça que tá ruim. É Thales, não é? Não. Teremos o Thales, não é? É parecido, porque é razão, proporção também, mas não. Ah, tá bom. Pode tentar de novo, eu deixo. Você tem tempo, você ganhou tempo no caso.
Não, no caso eu fiz x sobre 100, 400 sobre 160. Daí deu 250. Deu Agora quanto? deu 250. É isso mesmo? Agora foi. Agora foi? Agora foi. Boa. Ó, mas eu vou tentar explicar. Pera aí, só deixa eu colocar aqui no slide. Ó, nossa, tá muito grande esse texto. Ó, resumidamente, a gente vai ter o mesmo enunciado, né? Peraí, que eu tenho que sair do compartilhamento aqui para funcionar. Aí. E aí a gente vai ter essa imagem aqui. Eu desenhei, redesenhei a mesma imagem de antes, beleza? Aí eu separei em dois triângulos, beleza? O triângulo maiorzão, que é esse aqui, ó, para todo mundo ver, maiorzão. E o menorzinho, que é esse aqui, que é o mesmo que esse aqui, beleza? E aí eu já pintei os lados que se correlacionam. Então você vê que esse lado aqui correlaciona com esse lado aqui. Então o maior lado desse aqui correlaciona com o maior lado desse aqui. Esse lado aqui correlaciona com esse lado aqui também. Então esse lado e esse lado. E a gente consegue fazer a proporção deles aqui. Então eu quis fazer com o triângulo maior em cima da proporção ali, né? Então vai ser o x dividido por 100. Então, dividido por 100 e igual a 400 dividido por 160. E aí, resolvendo isso aqui, a gente chega aqui, x é igual a 250. Então, chegamos aqui. Beleza? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as classificações dos triângulos. Então, a gente vai ter o triângulo aqui, que vai ser... A gente consegue classificar pelos lados, beleza? E pelos ângulos, ok? Então, a gente vai ter classificação por lados. A gente tem o equilátero, que é quando os três lados são iguais. O isósceles, que é quando dois lados são iguais, tá bom? E o escaleno, que é quando os três lados são diferentes. Então, não tem nenhum lado igual, tá na confusão. E agora, a gente tem as classificações por ângulos, beleza? A gente tem o acutângulo, que é o triângulo que tem todos os ângulos menores que 90 graus, porque são ângulos agudos, por isso acutângulo. A gente tem o ângulo retângulo, o triângulo retângulo, que tem um ângulo reto nele, então a gente tem um ângulo de 90 graus nele. E a gente tem o triângulo obtusângulo também, que é o triângulo que tem um ângulo obtuso nele. Beleza? Então, um ângulo maior que 90 graus. Aqui, a gente tem o famoso e o queridinho triângulo retângulo, tá bom? Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus, bonitinho. E aí eu sempre falo que a gente tem que dar nome aos bois no triângulo retângulo, beleza? Então, a gente tem o que a gente chama de catetos e hipotenusa no triângulo retângulo, e agora eu vou tentar explicar. Esse aqui que tá com a super setinha é o mais importante de todos. Esse azinho aqui é o lado azinho, tá? Que é a hipotenusa. Ah, por que esse piromba é a hipotenusa? Porque ele sempre fica oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa obrigatoriamente vai estar oposta a ele. E os outros dois lados são os catetos. Então, a gente vai ter o cateto C e o cateto B. Beleza? E aí, nossa, ok. Catetos, hipotenusa, beleza. E aí a gente vai ter esse ângulo θ aqui, e aí vai falar, nossa, para que esse ângulo serve? É para a gente saber qual que é o cateto que a gente chama de adjacente e qual que é o cateto que a gente chama de cateto oposto. Beleza? O cateto adjacente vai ser o cateto que está adjacente, ou tipo, pertinho do ângulo, beleza? Então, o cateto que está perto desse ângulo aqui é esse cateto B, beleza? Então, esse B é o nosso cateto adjacente, é o Bzinho aqui. Ui. E o nosso cateto oposto ao ângulo, então o cateto que está oposto ao ângulo, é o cateto C, beleza? Então, a gente já descobriu a nossa hipotenusa, que é o A,
o nosso cateto adjacente, que é o B, e o nosso cateto oposto, que é o C. Show? Então, conseguimos entender como a gente consegue classificar cada coisa dentro do triângulo retângulo. E é isso. Resumidamente, assim, eu não consegui passar a quantidade de exercícios que eu gostaria de passar, nem a quantidade de conteúdo que eu queria passar, porque eu acho que talvez eu ia me estender demais. Eu também falo só um pouquinho, então eu vou deixar por aqui, por essa aula, e aí mais para frente eu vou gravando outras, ou posto videoaulas para vocês, passo videoaulas para vocês verem. Mas, por enquanto, é isso. Fechou? Valeu. Show de bola, Tico. Muito obrigado. Bom final de semana. Valeu, Léo. Pra você também, viu? Igualmente, brigadão. Rafa, tem algo a dizer?